Oi, gatas garotas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, se vocês vieram do TikTok ou do Instagram esperando ver o meu vídeo explicando um pouco mais sobre a minha transição de carreira, vocês vieram ao vídeo certo. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, deixa eu me apresentar para quem acabou de chegar. O meu nome é Ruth Augusta, eu sou formada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas e estou fazendo a transição de carreira da área da comunicação e indo para a área da estética ou biomedicina, né, que é a faculdade que eu estou fazendo. Eu tenho quase que assim 100% de certeza de que eu vou seguir na área da estética na faculdade de biomedicina. E é por isso que eu tenho já falado assim mais desse assunto. Mas eu vou falar também sobre coisas relacionadas só à biomedicina, alguns assuntos correlatos para quem tem interesse nas outras áreas da biomedicina também, porque né, a biomedicina tem várias habilitações. Já adianto a vocês que uma habilitação de interesse minha também, fora a estética, é a genética e a reprodução assistida, porque eram assuntos que eu já gostava bastante na época da escola e que eu já tenho curiosidade na época da faculdade agora de saber mais sobre esse assunto. Mas eu tô bem no início da graduação, então eu ainda não tenho muita certeza sobre isso. Mas a estética é uma área que eu meio que já estou me inserindo para poder começar a atuar o mais rápido possível. Bom, mas o que me fez sair das relações públicas e ir para a faculdade de biomedicina e pensar na estética? Bom, já faz um tempo que eu não atuo mais de forma ativa na área de relações públicas, né? Eu, desde que voltei para minha cidade depois da pandemia, eu não atuei mais como relações públicas. Eu aplicava o que eu aprendi na faculdade empreendendo, porque é o que eu tenho feito desde que eu vim morar aqui. Eu trabalhei um tempo na Embeleze aqui em Caraguá também, que me fez me conectar de novo com a estética. É um longo caminho, gente, que eu vou contar aqui para vocês. Mas o fato é que, devido a eu não exercer mais de forma tão ativa, uma dúvida se instaurou na minha cabeça sobre a minha paixão por relações públicas. E principalmente quando alguns planos que eu tinha traçado começaram a dar errado. Bebam água, se hidrate. Faz bem pra pele. Não tem pele bonita de quem não bebe água, gente. Tem que beber água. Então, como eu já citei antes, né, durante a pandemia eu tive uma pausa forçada. Novas paixões começaram a surgir dentro de mim, como por exemplo plantas. Gente, aqui fica um abraço e um carinho muito especial ao canal Horta do Tio de Chan. Nem sei se estou pronunciando certo, mas ele infelizmente faleceu durante a pandemia, né? A responsável pelo canal. E, nossa, é a minha pouca saúde mental que eu tive durante a pandemia se deve a esse canal, porque eu plantei de tudo, gente, na época da pandemia. Quem mais virou a louca das plantas na pandemia? Então eu descobri esse hobby na época da pandemia, mas outras coisas que eu gostava também antes da pandemia e que eu já havia deixado de lado por conta do meu trabalho, começaram a vir à tona, como, por exemplo, a minha paixão por cozinhar, que tem sido a área que eu tenho empreendido atualmente, a minha paixão por dançar, por música, design de interiores, arquitetura. Gente, eu assisti simplesmente todas as séries disponíveis na Netflix sobre o tema de arquitetura e design de interiores. Assim, acho que não tem nenhuma série que eu não tenha assistido naquele stream. Além disso, eu comecei a rever canais do YouTube que eu sempre gostei de assistir, como o canal da Madu Magalhães, Irmãos a Obras, Doma Arquitetura, Life by Luf, se não me engano é esse o nome do canal, qualquer coisa eu vou deixar escrito aqui, que eu amo esse canal, e entre outros, né? E eu passava, gente, o dia afundada no sofá assistindo. Vendo isso, a minha mãe até começou a me questionar, falou assim, filha, por que você não faz faculdade de arquitetura desse negócio aí? Você só vê isso o dia todo. E olha, eu cheguei a me questionar. Não deveria seguir nessa área. Mas a verdade é que eu gosto muito mais de assistir e acompanhar esses canais do que, evidentemente, executar esse tipo de trabalho. Então, o meu lance é realmente admirar. Mas a verdade é que ficar acompanhando esse tipo de canal, visitar lugares arquitetônicos que contam alguma história, porque a arquitetura conta muita história, é mais algo que eu gosto de apreciar e de fazer, de acompanhar, assim, sabe? Não de fazer, não de executar. Mas essa paixão em ver esses lugares vazios, muitas vezes abandonados e até meio tristes, sendo preenchidos por cores, texturas, sons, de uma forma estranha me levou a outro canal no YouTube. Eu acho que o YouTube linkou o meu interesse em aprender mais sobre acne, já que eu vivia pesquisando sobre isso, para como tratar mancha de acne, como regular a pele com acne. E aí ele linkou esses dois meus assuntos de interesse, que era a arquitetura e o design de interiores, com os cuidados com a pele, e me indicou o canal da Tainara Yamazaki, que é uma querida aqui do YouTube, que grava conteúdos visitando, né, consultórios, espaços de outras esteticistas e mostrando qual é a ideia delas para o lugar. E além disso, ela fala de cuidados com a pele e também da rotina de esteticista. E foi imersa a esses vídeos de rotina de consultórios que eram pensados e planejados para atender da melhor forma os pacientes, que eu fui me lembrando de como a estética sempre permeou a minha vida. Como, por exemplo, o fato de, mesmo tendo feito faculdade de comunicação, o meu tema foi sobre o mercado da beleza. E também vou me relembrando também que antes de eu ter enveredado pelo lado das humanas, eu era totalmente do eixo de biológicas. Gente, eu gostava tanto de biologia, principalmente de química, que antes mesmo de eu ir pro ensino médio, que é quando a gente começa a ter aula de química, a minha mãe, ela fazia EJA. E eu ia com ela pra escola todos os dias que tinha aula de química pra poder assistir a aula de química dela, gente, porque eu já gostava muito.
Então eu sempre fui muito desse eixo das biológicas. Das humanas também, eu sempre gostei de português, sempre gostei muito de arte, de dança e tal. Então eu ficava sempre ali, permeando, né? A única matéria que eu não ia bem na escola, na verdade, era matemática e física. Mas de resto, eu ia bem em tudo. Mas apaixonada mesmo, eu era pelas biológicas. Eu só fui me interessar pela área das humanas no finalzinho do segundo ano do ensino médio, quando eu comecei a participar mais ativamente de um grupo de teatro que eu fazia parte. E aí eu fiz meu TCC de um curso técnico que eu fazia na época sobre esse grupo de teatro. E foi aí que eu gostei muito daquele trabalho que eu fiz e que eu falei assim, eu quero fazer isso na minha vida. E eu lembro, gente, que nessa época eu fazia teste vocacional à torto e à direito. E sempre dava alguma coisa dentro das biológicas, né? Porque eu gostava muito dessa matéria. Dava comunicação visual, audiovisual, alguma coisa do tipo. Sempre dava arquitetura e sempre dava design de interiores também. Então, assim, era uma confusão. Foi uma confusão pra mim decidir o que eu queria fazer. Mas na época eu tinha gostado muito de fazer esse trabalho. E aí foi por isso que eu decidi ir para a área das relações públicas, para descobrir que aquele trabalho que eu tinha feito não tinha nada a ver com o curso técnico de logística que eu fiz, mas que tinha muito a ver com relações públicas. E eu amei, gente, a faculdade. Eu gosto muito de sociologia, filosofia, história, então assim, a faculdade inteira era só sobre isso. Era muita coisa, não inteira, né, mas todo semestre eu tinha pelo menos uma matéria dessas daí, entendeu? Então assim, com temas diferentes, né? Mas sempre tinha geopolítica, e eu amava, gente, eu gosto dessas coisas também, né? Mas eu comecei a não me identificar com o mercado de trabalho. E fui refletindo, né, sobre esse assunto de eu consumindo ali os vídeos da Tainara. Comecei a ver outros vídeos sobre estética. Eu vi que a Nayara Ratacasso foi fazer faculdade de biomedicina, estava atendendo como biomédica esteta. Aí eu comecei a mergulhar, gente, nesse mundo. Fui vendo muitas coisas. E aí eu comecei a pesquisar sobre ácidos para poder aplicar no rosto. E a minha pele começou a melhorar. De um jeito que ela não tinha melhorado até hoje. E eu sempre tratei a minha acne com um dermatologista. E eu nunca tinha tido um resultado tão interessante, sabe? E aí eu comecei a fazer limpeza de pele, fiz umas 2 limpezas de pele. E aí um dia, enquanto eu começava a me questionar sobre esse assunto, sabe? A minha irmã me fez uma pergunta. Que foi, por que você não faz uma segunda faculdade na área da saúde? Você gostava tanto desse tema quando a gente estava na época da escola, você gostava tanto, você quis mudar tanto de profissão dentro das biológicas, que eu já quis ser, gente. Eu já quis ser pediatra, eu já quis ser veterinária, eu já quis ser oceanógrafa, eu já quis ser bióloga marinha, eu já quis fazer engenharia de alimentos, inclusive biomedicina dá para trabalhar na área de engenharia de alimentos. Eu fiz várias coisas dentro das biológicas. E aí a minha irmã falou assim, poxa, na área da saúde vai ser mais fácil de você arrumar um trabalho pra cá na nossa cidade, né? Porque aqui, assim, gente, pra eu trabalhar com relações públicas, na prefeitura nunca abre concurso. Então eu teria que entrar como contratada, fazendo assim, né, parceria, amizade com político, nananã, e nunca tive muita paciência pra isso. Ou eu teria que empreender na área das mídias sociais. Que, sinceramente, de todas as áreas que uma relações públicas pode atuar, é a que eu menos gosto. Assim, eu gosto de YouTube, gosto do Instagram, gosto de fazer as coisas pra mim, gosto. Mas eu não gosto de ter que fazer isso pra outra pessoa. Quando eu trabalhei na área como um RP, era o que eu menos gostava de fazer, era de cuidar das redes sociais. Eu gostava mesmo, era da comunicação interna, de organização, de evento, sim, eu gostava mais do interno, sabe? Ou de fazer uma comunicação mais institucional. Essa comunicação mais, assim, de rede social, eu nunca curti muito. E era o que eu podia fazer aqui na minha cidade. Eu até tentei, gente. Eu fiz vários cursos extras fora na área sobre isso, mas eu não conseguia me identificar. E eu senti que essa pergunta da minha irmã foi uma piscadela de Deus, assim, sabe? Porque eu ainda nem tinha começado a comentar com ela que eu tava pensando em fazer uma outra faculdade na área da saúde. E meu primeiro pensamento foi fazer farmácia, porque eu sempre gostei de ficar lendo rótulo de produto em perfumaria e farmácia. Aí eu falei, eu vou fazer faculdade de farmácia e vou ser farmacêutica esteta. Então foi assim que eu mergulhei fundo nas minhas pesquisas sobre a estética e como eu poderia me inserir nesse mercado e que eu decidi fazer a faculdade de biomedicina. Eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal discorrendo sobre por que eu escolhi a biomedicina e não a farmácia ou alguma outra faculdade, como a própria faculdade de estética em si, para me inserir no mercado. E foi assim, por esse caminho confuso e que pode parecer sem sentido para vocês que estão me assistindo, mas que para mim fez todo sentido, que eu voltei a sonhar com alguma coisa e comecei a desejar fazer uma outra faculdade e tentar algo novo que parece que sempre esteve permeando e rodeando a minha vida, mas que eu nunca parei para prestar atenção sobre esse assunto e realmente dar a chance de me apaixonar pela estética. Pela biomedicina também, né? Portanto, comunico a vocês que esses vão ser os temas centrais das minhas redes sociais agora, inclusive aqui do canal do YouTube, onde eu vou falar bastante sobre biomedicina, sobre as habilitações, sobre estética, como se inserir no mercado, dicas de cursos que eu já tô fazendo. E, gente, eu tô no primeiro semestre da faculdade, tá? Mas é claro que como ser humano estranho que eu sou, que tem vários interesses, eu vou trazer ainda alguns dos outros temas que eu já citei aqui, que eu gosto de vez em quando, como por exemplo cozinha, música, dança, alguma coisa nesse sentido sempre vai
tá acontecendo por aqui, viagem. Eu tô sempre trazendo essas coisas pra cá. Na verdade, não tanto aqui pro YouTube, mas no Instagram eu sempre tô mais ativa lá do que aqui, mas eu vou voltar a produzir conteúdo aqui pro YouTube. Porque afinal de contas, o que eu tenho certeza mesmo é que eu sou cristã por convicção e curiosa por paixão. E foi esse o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever para acompanhar mais capítulos dessa história. Se já tiver saído algum vídeo aqui de estética do congresso que eu tive, de Esteticá, sobre as faculdades que eu visitei antes de me decidir qual que eu iria frequentar, e alguns outros temas que eu já tenho gravados que eu vou postar, eu vou deixar os links aqui na descrição. E talvez conforme for saindo eu vou vir linkando esses vídeos aqui, porque eu vou deixar esse fixado no perfil aqui por um tempo. Foi esse o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like de vocês no vídeo. E como sempre, sintam-se invejados e até a próxima!